95% da população brasileira, segundo estatísticas, sofrem ou sofrerão ou já sofreram da famigerada dor nas costas, coluna, já sofreram desse problema. Eu estou falando isso porque nós viemos aqui ao que é considerado uma referência nesse segmento de coluna, o Dr. Pyo Sun Choi, coreano, que está há 53 anos no Brasil e que conhece tudo sobre isso e que tem uma técnica diferenciada. O senhor estava me dizendo que a verdadeira solução é encontrar a dor. O senhor tem uma técnica minimamente invasiva, mas nem tudo precisa de cirurgia, não é isso, quando se fala de coluna? Os problemas de coluna, basicamente, nós temos hérnia de disco e estenose de canal. Então, são doenças relacionadas ao envelhecimento da coluna. A grande maioria, 90%, 95% dos casos, eles se resolvem com tratamentos não cirúrgicos. Essa pequena minoria que eventualmente não melhora, eles podem se beneficiar de técnicas conhecidas como minimamente invasivas. E essa é uma característica que o senhor... Porque, contrariamente ao que se imagina, eu sou testemunha viva disso, eu vinha com um problema de coluna grande e não conseguia resolver, tínhamos sugestões de médicos que opera, mas o senhor foi preciso, cirúrgico, na condução do diagnóstico, e é isso que eu estou tentando passar para as pessoas, porque o meu testemunho é um deles, mas são centenas, milhares de pessoas que já passaram pelo senhor, e o senhor conduziu de uma maneira muito ética e muito legal. Eu acho que isso é importantíssimo poder falar. Isso é fundamental, porque a grande dificuldade na coluna é identificar a fonte da dor. E como é que a gente identifica a fonte da dor? A gente precisa ter uma boa anamnese, ou seja, história clínica, exame física, realizar os exames necessários e adequados, e depois o especialista tem que saber interpretar esses exames, porque o laudo simplesmente um laudo. Ele não efetivamente diz o que você tem e o que não tem. Então, é fundamental que o médico assistente relacione os achados clínicos com a imagem. Aí nós vamos chegar ao verdadeiro motivo da dor. E nós vamos tirar essa dor, a grande maioria das vezes por tratamento não cirúrgico. E quando precisa operar, que é a minoria dos casos, a gente faz uma cirurgia que é praticamente uma cirurgia intervencionista de dor. Então, técnicas minimamente invasivas não são nada mais do que técnicas modernas, que a gente usa radioscopia, navegador cirúrgico, endoscopia, e a gente põe nossos equipamentos exatamente naquele ponto de dor e removemos a causa da dor. Isso aqui foi um depoimento transparente, legal, eu acho que preciso, cirúrgico, se a gente quiser fazer uma analogia, de uma pessoa que é uma referência nesse segmento, o Dr. Pyo. E a quem eu agradeço muito ter me atendido, e eu queria passar esta informação para mais pessoas. Muito obrigado, e a gente vai continuar falando da saúde, tá bom? Eu que agradeço pela entrevista. Eu acho que você está fazendo um trabalho de divulgação muito importante. Isso, a população precisa se conscientizar de que a grande maioria dos problemas de coluna se resolve através de soluções não cirúrgicas. E a gente continua, especial para o canal Band News. Até já. Nós vamos retomar um tema, um assunto que na semana passada nós iniciamos falando da famigerada dor nas costas, a dor lombar. Nós tivemos um depoimento precioso do Dr. Pyo Sun Choi, coreano, médico, cirurgião espetacular, que nos deu uma aula sobre o assunto. E dos questionamentos, um dos posicionamentos do Dr. Pyo, que 95% das vezes não precisa ter cirurgia. E, aliás, ele nos indicou, como prosseguimento do tratamento, um trabalho fenomenal, que também é uma referência, do Ricardo Takahashi, e o professor Bruno Saragiotto.
primeiro, o que o Dr. Pio falou é perfeito, né? Perfeito. Inclusive, eu tenho uma grande satisfação e prazer em trabalhar com o Pio, porque justamente ele é um profissional da área médica que realmente se preocupa com isso, né? Que a primeira indicação, né, para a maioria dos casos, é um tratamento conservador, mas um tratamento conservador que é baseado, como manda os guidelines, né, que o Bruno vai falar sobre isso, um tratamento conservador baseado em exercícios. Então, é o que a gente faz aqui na nossa prática clínica. O professor Bruno Saragiotto, que é professor PhD da Universidade Cidade de São Paulo. Eu queria que você me dissesse o que é mito e o que é verdade. Eu estava vendo aqui um negócio interessante. Repouso é recomendado para quem tem dor lombar? Não, nem repouso e nem faltar ao trabalho ou deixar de ir ao trabalho. Inclusive, é o oposto. Uma pessoa com dor lombar ela deve se manter ativa, deve continuar trabalhando, pode ter alterações no trabalho, mas ela deve se manter ativa. Vários estudos mostram que quem faz o repouso geralmente piora e, ao longo do tempo, demora mais para se recuperar. É impressionante isso. É tudo o contrário do que se imagina, né? Uma outra coisa interessante, postura, a história da postura é significativa? Não. Os estudos também mostram que não tem uma postura correta ou incorreta. Tanto faz. Tanto faz. É claro que existe o bom senso, mas não existe o certo e o errado. Professor, uma outra coisa que eu achei interessante, o exercício não é seguro para pessoas com dor lombar? Sim, esse é um mito também. O exercício ele é seguro e, inclusive, ele é a intervenção mais forte para a dor lombar hoje em dia. Assim como, né, você manter-se ativo, você não fazer o repouso, continuar o trabalho e tentar engajar em alguma atividade física é o ideal para você tratar a sua lombar. Otaka, e essa história de que precisa ter um diagnóstico por imagem para fazer, isso é mito também, né? Mito também. Os estudos mostram que a imagem, o que aparece na imagem, ela não corresponde ao sintoma do paciente, né? Não daria para apontar como a gente não consegue encontrar algo na imagem que corresponda ao sintoma do paciente. O que é verdade, então, professor Bruno? A verdade é que exercício é uma intervenção muito forte para a dor lombar. Existe um estudo muito grande realizado ano passado pelos maiores pesquisadores de dor lombar do mundo. Então, eles chegaram a um consenso, publicaram 3 artigos numa das maiores revistas médicas e, basicamente, a mensagem, né, final desse estudo é que você não deve procurar terapias passivas. Por exemplo, a eletroterapia é muito utilizada na fisioterapia. Para a dor lombar, ela não funciona, não tem utilidade. Massagem? A massagem, a manipulação, né, mobilização, ela tem o seu valor dentro de um programa de exercícios, nunca de maneira isolada. Só a massagem não resolve? Só a massagem dificilmente vai resolver. E o que não funciona, Otaka? É preciso se movimentar, né? Então, muitos pacientes chegam até ao nosso serviço com recomendações de que ele não pode fazer determinadas coisas, mas, na verdade, ele pode fazer. Ele precisa ser orientado para fazer, né? Mas ele precisa fazer. Então, esse é um grande desafio nosso, principalmente no primeiro contato do paciente. Olha, eu acho que foi muito motivador essa história, essa conversa que a gente teve aqui. A gente espera ter podido esclarecer para as pessoas que, assim como eu, peregrinei por tudo que você possa imaginar para tentar resolver a história, e eu consegui resolver sem intervenção, sem nada dessas coisas. E eu agradeço muito e eu gostaria muito de ter passado isso para as pessoas, tá bom? Muito obrigado pela entrevista e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Cacá. Obrigado pela oportunidade de passar essas informações para a população como um todo, que eu acho que todos merecem, né, esse tipo de informação para o bem-estar de cada um. Tá aí, ó, os contatos do Dr. Bruno, do professor Bruno, do Taka estão aí, é só você acessar para saber mais deles. E a gente continua o especial para o canal Band News. Até já.